dúvidas que muitos brasileiros tinham sobre as Forças Armadas finalmente se dissiparam. Uma notícia recente veio para solidificar de uma vez por todas de que lado essas instituições estão. Foi revelado que esse general, cujo nome ainda será mencionado, fez conversas frequentes entre o general de Lula, que comanda o Exército, e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Bela Megali, do Globo, o comandante do Exército mantém conversas frequentes com o ministro Moraes. Na maior parte dos casos, os contatos partem do próprio general, que busca o magistrado para saber dados sobre integrantes da caserna investigados e tirar dúvidas em relação a cumprimentos de ordens judiciais, afirmou a militante de redação do jornal. Meus amigos, é realmente lamentável observar as ações de certos generais. Suas atitudes levantam preocupações e questionamentos sobre seu compromisso com os princípios democráticos e sua responsabilidade como líderes militares. Nem mesmo os scripts mais bem elaborados, mais criativos, escritos na indústria de Hollywood, no auge desse império cinematográfico, para fazer filmes de máfia, gangues e crime organizado, seria capaz de superar a complexidade da política brasileira. Recentemente, o Brasil está acompanhando a destruição da narrativa de quem mandou matar Marielle. Foram anos e anos e anos da imprensa e da esquerda usando um defunto de uma vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro para derrubar a imagem do Bolsonaro. Pois bem, chegamos aos finalmente desse caso e agora se sabe que quem mandou matar Marielle fez o L. Brazão, família Brazão, secretário do Eduardo Paes, que é o cabo eleitoral número 1 do Lula no Rio de Janeiro. Então todos os fatos estão expostos. Mas uma pessoa que foi presa nesse grupo agora recentemente é o delegado responsável por investigar esse caso. O delegado que o Bolsonaro lá atrás já tinha falado que tinha algo muito suspeito sobre ele, que estava inclusive ajudando o Witzel a tentar contornar ou costurar toda uma narrativa para colocar o Bolsonaro no meio desse imbróglio. Só que agora vem a parte mais curiosa de tudo isso. E nós estamos falando de um caso que só traz pontos curiosos e suspeitos, mas esse chamou a atenção. Quando veio à tona a indicação desse delegado, o delegado Rivaldo Barbosa, todo mundo quis colocar na cola do Braga Neto. A imprensa foi com raiva, com tudo. Pediram para abrir investigação. Por que o Braga Neto indicou o tal do Richard Nunes? Por que o Braga Neto indicou o Rivaldo Barbosa, o delegado do caso, que agora está preso? Por quê? É a parte curiosa. Descobriu-se depois que não foi Braga Neto quem fez essa indicação. Quem fez essa indicação foi Richard Nunes, general Richard Nunes. Ou seja, quem indicou um dia antes esse delegado para assumir a posição, para ficar responsável por esse caso da Marielle, foi um general lulista. Um general que já foi motorista, piloto do Lula. Um general puxa-saco do PT. Aqueles melancias, petista de carteirinha. E aí, o que acontece nessa sexta-feira, dia 29? Aqui, meu amigo, aqui eu acho que vai ficar difícil mesmo para eles continuarem usando o nome da Marielle. Dá uma olhada nisso aqui. Lula promove general que nomeou o delegado acusado de mandar matar Marielle. Você não está lendo errado. É isso aqui, ó. O general Richard Nunes foi nomeado por vamos ler a matéria, por um cargo mais alto nas Forças Armadas. Na sexta-feira, 29, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o general Richard Nunes, está aqui, ó, Richard Nunes, como Estado-Maior do Exército Brasileiro, um dos cargos mais altos da Força. Em 2018, Nunes nomeou o delegado Rivaldo Barbosa, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle, ao posto de chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o que colocou ele à frente das investigações. Na época, o militar era secretário de Segurança Pública do Estado, que estava sob intervenção federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele afirmou que estava perplexo e que se sentia ludibriado pelo policial. A promoção do general já estava prevista e foi efetivada na véspera da publicação do Diário Oficial da União, durante a assinatura da promoção dos oficiais e troca das forças e com presença de comandantes e do ministro José Múcio. Peraí, o ministro da Defesa estava ali no evento que nomeou o cara que nomeou o delegado que fez de tudo, que envolveu o delegado. É muito complicado, vamos lá. Um delegado que está preso agora
por ter sido participante, a acusação dele é que ele participou no assassinato de Marielle, que foi nomeado para esse cargo um dia antes, foi nomeado pelo general do Lula. Vocês estão conseguindo entender a gravidade disso? Porque a imprensa, com certeza o Fantástico não vai falar nada disso, só se tem Jornal Nacional. Aí a imprensa e a esquerda correram para abrir uma investigação sobre isso, agora já voltaram atrás. Você tá vendo? Marielle, eles nunca se importaram com a Marielle, nunca. Eles deram graças a Deus quando aquela coitada aconteceu o que aconteceu com ela, porque eles poderiam usar ela para atacar os adversários. Só que agora que os fatos estão vindo à tona, tá ficando cada vez mais impossível de negar que a esquerda está e sempre continuará estando envolvido em tudo que é tipo de crime do crime organizado. Brasão com Eduardo Paes, aí vem o delegado que tá preso, o delegado nomeado pelo general do Lula. E o Lula ainda vai e nomeia o cara. Mesmo com essa investigação acontecendo, ele vai lá e nomeia. Parece que ele tá pagando alguma dívida para esse cidadão, é algo muito estranho que tá acontecendo. Mas olha, o general do exército, o general envolvido, o general que nomeou o delegado, tá sendo promovido. Quem mandou matar a Marielle fez o L. Quem mandou matar a Marielle fez o L. Quem nomeou quem mandou matar a Marielle fez o L. O L tá de cima e embaixo no assassinato da Marielle. Um abraço. Toffoli joga no lixo decisão do TSE e abre o caminho para a quebra da inelegibilidade de Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, STF, pode estar possibilitando a quebra da inelegibilidade de Jair Bolsonaro e viabilizando uma possível candidatura do ex-presidente para o pleito de 2026. Em decorrência da decisão monocrática do ministro Toffoli, que reverteu a inelegibilidade do prefeito de Magé, Renato Cozzolino, que foi julgado inelegível em 2023 pelo TSE em virtude de ações sociais realizadas em 2018 durante a campanha à Assembleia Legislativa do Rio, ALERJ. Cozzolino teria realizado ações que, em tese, lhe trouxeram vantagens eleitorais, captação de votos em disparidade de armas com seus adversários. Na interpretação do ministro Toffoli, Cozzolino atuou em conformidade com o cargo parlamentar que ocupava na época e que tais ações não lhe trouxeram vantagens eleitorais, menção à candidatura ou pedido de votos, destacando ainda: não há, em tal conduta, nenhum tipo de abuso ou ilegalidade, na medida em que os presentes não foram ludibriados quanto ao real papel desempenhado pelo agravante. Nessa reinterpretação inédita, Toffoli abre uma jurisprudência importante na conduta jurídica em relação à elegibilidade de candidatos, e é onde o processo de inelegibilidade de Jair Bolsonaro encontra forte paralelo, pois Bolsonaro ficou inelegível em razão de uma reunião realizada com embaixadores em 18 de junho de 2022, como presidente de República e não como candidato, pois sua candidatura foi oficialmente lançada em 24 de junho de 2022, 6 dias após a reunião, sendo que a mesma não lhe trouxe nenhuma vantagem eleitoral, menção de candidatura, pedido ou captação de votos, nem mesmo inferiu-se disparidade de arma em relação aos demais. Caso Jair Bolsonaro obtenha sucesso em reverter a inelegibilidade, com base nessa jurisprudência agora estabelecida, teria o caminho aberto para uma possível candidatura para o pleito de 2026. E é isso que aterroriza a esquerda, e é tudo que os homens e mulheres de bem desta sofrida nação esperam.